Boa tarde a todos. Começamos também um bocadinho mais tarde do que a hora prevista, mas também combinar há bocado a mesa da conferência também terminou mais tarde e o almoço não é fácil aqui na zona. Portanto, demos agora mais algum tempo. Vamos então recomeçar e vamos recomeçar com uma mesa cujo título, como podem ver aí no programa, chama-se Transformações do Feminino na Sociedade, na Mulher e na Psicanálise. E para este tema temos, de facto, três colegas, três pessoas de áreas diferentes. Tenho aqui do meu lado direito a professora doutora Gabriela Gonçalves, que eu já vou apresentar um bocadinho de uma forma mais completa, mas enfim, mais da área da psicologia social, posso dizer assim, das organizações, também da psicologia de trabalho. Aqui do lado esquerdo o Dr. David Figueiroa, da área da psicoterapia psicanalítica, e um bocadinho ali mais à minha esquerda a enfermeira Marília Pereira, da área da especialidade em saúde materna, da enfermagem da especialidade em saúde materna. Portanto, temos aqui uma mesa que me parece diversificada e por isso será com certeza estimulante. E então vamos dar início à primeira comunicação por parte da professora doutora Gabriela Gonçalves, que é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e doutorada em Ciências Psicológicas no âmbito da cognição social. É professora auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, onde leciona e orienta dissertações e estágios no âmbito das metodologias de investigação quantitativa, psicologia social e psicologia do trabalho. Além da docência e da investigação, tem desempenhado várias funções de gestão, nomeadamente vice-presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Pedagógico, diretora do Departamento de Psicologia e Ciências da Educação, diretora e vice-diretora dos cursos de segundo ciclo, Psicologia Social e das Organizações, Gestão de Recursos Humanos e Segurança e Saúde do Trabalho. É coautora em diversas publicações no âmbito da percepção social e das interações sociais, nomeadamente discriminação, sexismo, multiculturalidade. É membro integrado do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Algarve e integra várias equipas de projetos. Portanto, faz favor. Ok. Agora conseguem-me ouvir? Ok. Então, começo por cumprimentar todos. Boa tarde. Também cumprimentar os meus colegas de mesa e, de seguida, queria, antes de passar àquilo que tenho para conversar convosco, agradecer o convite. Agradeço o convite nas pessoas do professor Helder Chambel, enquanto responsável pela coordenação, e da minha colega Ida Lemos, que foi quem diretamente me convidou. Também quero agradecer a abertura das pessoas da área da psicologia, psicanálise relacional. Eu não tenho nada a ver, como disse o professor Mota Marques, e acho que é sempre interessante ter este cruzamento, portanto, evidentemente que tem o meu maior respeito e agradeço acho que é o cruzamento das vários saberes que nos permite refletir melhor sobre tudo. Aquilo que eu tenho para conversar convosco, e que se intitula Novos Tempos, Novas Vontades, as Mulheres de Marte, eu vou-vos falar um pouquinho, evidentemente, esta não é a ordem total, é os temas que eu vou abordar dentro desta pequena comunicação. Uma pequena visita aos nossos antecedentes, enquanto, evidentemente, na questão do feminino. Tempo atual, o ambiente extremo de conflitos interpessoais, interface de trabalho-família, interface de expectativas pessoais, os outros, nesta questão, a idealização do self-categorial, que é um termo que não é muito correto do ponto de vista científico, mas pronto, que eu poderia estar entre aspas, de género e os efeitos. Portanto, há algumas pessoas, não serão muitas com certeza, porque pelas caras somos todos muito mais jovens, mas nos anos 50, nos anos 70, evidentemente conhecem com certeza de livros, de fontes e também da conversa com avós, com pais, que estas eram as imagens de algumas das revistas mais utilizadas. Portanto, digamos que agora temos a Caras, temos a Nova Gente, temos a Maria, mas pronto. Nesta aqui tínhamos a Cláudia, tínhamos a Crónica Feminina, etc. E estas são algumas das frases que surgem em muitas dessas revistas,
Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Se desconfiar de infidelidade do marido, a esposa deve redobrar os carinhos e provas de afeto, sem questioná-lo nunca. O lugar da mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza, adoro esta. A desordem na casa de banho desperta no marido vontade de ir tomar banho fora de casa. Portanto, estas são algumas das frases, e está cheio, portanto, não é nada de novo. Na verdade, em termos das questões sexuais, que é algo que foi ganho com as mudanças dos tempos, em relação ao corpo e à sexualidade, havia muita vergonha relativamente ao corpo, inclusive à agenda feminina, portanto era uma coisa que não se falava. O sexo era um assunto tabu, a mulher era educada para não olhar para si própria, para o seu corpo, e portanto, inclusive, sempre muito resguardada, e nem pensar em ter sexo por prazer, o sexo destinava-se a procriar e a dar prazer ao homem. Portanto, do ponto de vista também da sexualidade, ela estava extremamente confinada, extremamente contida. Depois veio a famosa Revolução de Abril, e no Estado Novo, em relação à questão da vida cívica, o direito ao voto das mulheres era muito limitado e significativamente diferente do direito ao voto dos homens. Não podiam ser juízas, diplomatas, militares ou polícias. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido e ganhava quase metade do salário pago aos homens. Veio o 25 de Abril, como eu estava a dizer há pouco, e estas e outras leis foram rasgadas no 25 de Abril, quando, um ano depois da Revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na Constituição da República. E, portanto, chegamos, digamos assim, àquilo que é o momento atual. Okay? Depois de muitas mudanças, rápidas mudanças, talvez demasiado rápidas, mas necessárias. E daí que eu chamei-lhe Novos Tempos e A Mulher de Marte. Eu fui buscar um pouco esta ideia, porque quando li um livro há muitos anos atrás, vocês devem se lembrar, que era Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus. Portanto, no final dos anos 90, início dos anos 2000, 2001, se não estou em erro, mas não quero estar a precisar porque posso estar errado. E eu achei que na altura não fazia sentido, as mulheres deviam ser de Marte. Isto porquê? E portanto daí eu ter trazido para aqui, porque Marte é um planeta pequeno e seco, uma superfície rochosa de cor vermelha. Marte é mais frio que a Terra, isto significa que a temperatura é entre 18 e menos 50 graus centígrados. A pressão atmosférica é inferior à necessária para humanos sobreviverem, sendo necessário trajes de descompressão, controle da pressão. Fisiologicamente, a atmosfera de Marte pode ser considerada um vácuo. Um ser humano desprotegido perderia a consciência em cerca de 20 segundos e não sobreviveria mais do que um minuto na superfície sem um traje espacial. Em Marte, pesamos menos, temos menos força, e de facto, fisicamente temos menos força que os homens, e Marte tem 2 luas. E é esta ideia de Marte ter 2 luas que me trouxe aqui, e também a ideia que vivemos num ambiente extremo, portanto confinado, que é necessário muito esforço para estarmos adaptados, daí a questão do planeta Marte e de eu ter trazido essa ideia. Portanto, vivemos, de facto, a questão das mulheres num ambiente extremo. E porquê? Porque nós temos 2 luas, e as 2 luas são todas as interfaces, todos os dilemas, todos os conflitos que advêm de todas as opções que temos. E não é só um equilíbrio, eu trouxe o elefante exatamente porque não é um equilíbrio simples entre 2 numa corda, é todo o peso que isso tem que ainda torna mais difícil este equilíbrio. É um equilíbrio entre desejos e expectativas, entre possibilidades e opções que são imensas. Portanto, estamos constantemente a tomar decisões, estamos constantemente a resolver aquilo que é um conflito intrapessoal. Este conflito intrapessoal é um conflito, evidentemente, quando 2 objetivos pessoais são concomitantes, queremos imensas coisas, mas mutuamente exclusivos, cria uma situação de conflito interpessoal. Temos então a pressão de papel. Esta pressão de papel, eu já vou falar um pouquinho, mas tem a ver com aquilo que os outros querem de nós. A saliência do papel, é aquilo que nós queremos para nós, com os quais nos identificamos, e depois está associado, evidentemente, cada um terá mais recursos pessoais, mais capacidade de gerir ou não, melhor grau de autoconfiança, melhor segurança, mais capacidade de estar bem em harmonia consigo, e isso, com certeza, é algo que os senhores conhecem melhor do que eu. E o suporte social, que é todo aquele apoio que se pode ter. Há pouquinho, o colega David dizia que teve ontem a fazer de pai o dia todo. Portanto, é um bom suporte, não é mau. Ora, então,
passando só muito rapidamente, não me quero alongar muito, a pressão do papel tem a ver com a pressão para cumprir com as expectativas dos outros. E estes outros são imensos. São aquilo que é os meus colegas, os meus amigos, a família, ou seja, todas as pressões que estão à nossa volta e que nos fazem sentir que nós temos que cumprir com um conjunto de atividades. Se queremos ser, cá está, boas mães, bons pais, etc. E temos depois aquilo que é também a saliência do papel, que são os diferentes papéis que nós temos ao longo da vida, para os quais nos dá significado e que estão associados à carreira, como membro da comunidade, como empregado, como esposo ou esposa, o filho ou filha, pai, mãe, mulher, etc. Ou seja, fazem parte da nossa autodefinição. E esta em que, nomeadamente, a categoria mulher ocupa muito. E, infelizmente, essa, digamos que é o lado, o reverso da medalha, da moeda, peço desculpa, o lado negro desta luta pela mulher, significa que estamos cada vez mais a alimentar a categoria mulher. Ou seja, e não a pessoa. A preocupação com lutarmos pelos direitos das mulheres faz com que estamos muito centrados nessa categoria, o que traz, evidentemente, muitas coisas positivas, mas também traz algum peso, e é exatamente esta questão da importância do papel da mulher numa visão moderna, não é? Portanto, uma visão de carreira, de sucesso, etc. Ora, o problema, e se nós pegarmos aqui, há várias teorias, eu peguei nesta apenas porque é mais simples, em termos sintéticos, portanto, seria mais fácil de apresentar aqui. Os recursos pessoais de tempo, energia e atenção são finitos. Uma maior dedicação destes recursos a um papel exige uma dedicação menor a outros papéis. E, portanto, é difícil, vivemos continuamente em conflito interpapel. Ou seja, a participação de um papel interfere com a participação em outros. Por exemplo, o tempo dedicado às exigências de um papel dificulta cumprir os requisitos do outro. A pressão para participar num papel dificulta cumprir os requisitos de outro. Os comportamentos específicos exigidos por um papel criam obstáculos para desempenhar as ações requisitadas pelo outro. Portanto, andamos sempre neste ambiente extremo. Nomeadamente, existe aquilo que sobressai mais, porque para nós é muito importante aquilo que nós desempenhamos na família e aquilo que nós desempenhamos no trabalho. E, portanto, o conflito trabalho-família, família-trabalho é uma consequência clara e mais saliente relativamente às outras. A família, relembro, não é só o marido e os filhos, é também aquilo que são os nossos pais, somos uma espécie de geração sanduíche, porque vivemos também para dar muito apoio, fomos educados a dar apoio aos pais e temos os filhos que estamos a ser educados para estarmos sempre presentes obrigatoriamente, para não descansarmos, para estarmos sempre vigilantes. E, portanto, daí que ainda torna mais pesado. E, evidentemente, também temos que ser boas esposas, companheiras, sexys, etc. Lembramos dos dias todos dos namorados, de Natal, de casamento, matrimónio. E eles também, as mulheres nisto, normalmente já o fazem mais naturalmente, os homens é que têm mais problemas. Portanto, temos então a questão também dos filhos. Ora, associado a tudo isto, vamos encontrar aqui algumas coisas que abrimos as revistas que atualmente também existem, e o que nós encontramos são frases destas. Seja ousada, peço desculpa, seja ousada e sexy, prepare-lhe uma noite inesquecível, vista aquela lingerie que ele tanto gosta e pronto, enfim, o resto. Para que os seus filhos tenham sucesso, deve fazer isto e isto. Como ter sucesso na carreira. Ou seja, parece-me que não há grande diferença entre o agora e os anos 50, 60. Mudou um pouquinho a lógica. Já podemos falar de sexo, ok? Já podemos falar de dramas. Já podemos falar que temos tanto direito a sair à noite como os homens. Mas, na verdade, as frases são as mesmas, o que implica nós estamos constantemente nesta questão da idealização da mulher. Mas, com o avançar daquilo que é a atualidade, estamos claramente em muito maior exposição e crítica social. Com o Facebook, por exemplo, colocamos no Facebook que fomos com o filho a qualquer sítio, há sempre uma voz simpática que diz: "Aí não, que horror, é essa hora, que não pode ser." E, portanto, há muito mais exposição ainda por cima e necessidade de satisfazer e de ir ao encontro e de ser um modelo para todos e ganhar, ter mais sucesso, porque tem mais amigos, porque sai mais, porque viaja mais, porque é melhor pai, porque é melhor mãe. Eu tento sempre também tirar pelos homens, porque acho que o género tem a ver com isso. Portanto, quais são os efeitos com que, com certeza, vocês se defrontam mais? Sentimento de culpa, porque não conseguem responder e, portanto,
a todas as necessidades. Se estão no trabalho, sentem-se culpados porque não estão a dar atenção aos filhos. Se estão com os filhos, sentem-se culpados porque não estão a dar atenção no trabalho. Ansiedade, depressão, exaustão emocional e burnout são alguns dos efeitos. Satisfação com a vida está associada negativamente, o casamento e qualidade da relação de casal também, a qualidade das relações afetivas e sociais, e temos ainda um outro grupo também de efeitos, então temos da satisfação profissional, do empenhamento, do desempenho, o turnover, o absentismo ao contrário, portanto aumenta, e comportamentos adaptativos. E temos um outro conjunto também de comportamentos, que eu não vou falar muito, porque seria de facto muito extenso, mas estas são algumas das coisas que acontecem com a nossa obsessão, ou seja, o aumento, a atenção, a dada altura nós entramos neste registro, que há estas nomenclaturas todas que nós encontramos, como os pais tigre, que é trabalhar muito para o sucesso e uma preocupação imensa, uma projeção total nos filhos e viverem através dos filhos aquilo que não conseguiram porque tiveram limitados. Portanto, por exemplo, ter sucesso na escola, ser um pianista, ser violinista, ser um atleta de alta competição, ser ator, não é? Portanto, eu ainda me lembro que meus pais diziam que isso não era profissão de gente e agora claramente há um alimento para esse tipo de profissões que são mais expostas. Os pais helicópteros são hipervigilantes, que andam sempre de volta da escola e que vão à escola, e ainda bem que vão, mas pronto, isso é levado em muito extremo. Os pais bulldozer, hiperprotetivos também, que os especialistas, não tanto da minha área, eu não trabalho com esta área, dizem que leva a crianças mais frágeis. Portanto, mas isso é algo que vocês com certeza irão encontrar mais do que eu. E, do ponto de vista de quem se preocupa com a carreira, chega a pontos da questão do workaholic, que também, evidentemente, não é mais saudável. Portanto, em síntese, a liberdade e a igualdade levou-nos, juntamente com a globalização e as tecnologias de informação, de comunicação, a exposição, etc., levou uma sobrecarga de opções. Esta sobrecarga e a responsabilidade de ser uma mulher, no sentido idealizado da mulher, leva, evidentemente, a que se tenha muitos problemas em procurar aquilo que é uma harmonia. Heraclito de Éfeso dizia que é da discórdia, é dos opostos que nasce a mais bela harmonia. Mas ele não se referia com certeza aos conflitos interpessoais relativos a este contexto. Porque não é muito fácil, é necessário muita criatividade às mulheres, é necessário muita criatividade aos técnicos para conseguir ajudar a encontrar a harmonia no meio destas questões.